Olá, boa noite, meus queridos amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Dose de Cuidado, o podcast da Rede Central. E hoje nós iremos falar sobre a saúde do sistema músculo-esquelético, desde a infância até a terceira idade. E também iremos falar sobre os pequenos cuidados para evitar os grandes problemas ósseos futuros. E para falarmos de um assunto tão importante como esse, nós convidamos o Dr. Alexandre França, que é médico, ortopedista, mestre e doutor em ortopedia e traumatologia, e especialista em doenças da coluna e medicina regenerativa. Obrigada, Dr. Alexandre, por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo conosco aqui nesse novo episódio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer a gente estar aqui, tentar dividir um pouquinho daquilo que a gente conhece, tentando aí desmistificar algumas coisas para a sua audiência. Obrigada, doutor. Tirar todas as nossas dúvidas, né? Tem bastante perguntas que os nossos telespectadores nos passaram e acredito que vai ser um podcast muito bacana. Legal, então vamos lá. Vamos lá, então. Doutor, iniciando, a primeira pergunta como que nós podemos cuidar da prevenção desde o bebê para não ter uma doença osteoarticular futura? Quais são os primeiros passos que nós temos que seguir? Bom, para a gente poder explicar o sistema músculo-esquelético, o que é o sistema músculo-esquelético é composto dos ossos, das articulações, dos músculos, dos tendões, dos ligamentos, tudo aquilo que vai dar mobilidade e sustentação para o nosso corpo. Ao lado disso, nós dentro daquilo que a gente chama tutano do osso, a gente tem uma preciosidade que é o local de origem das células que o nosso corpo usa para fazer reparação. Então, o nosso sistema músculo-esquelético, ele não é apenas para a gente poder andar, ficar de pé, se locomover, ele tem uma função de funcionar como uma reserva do corpo. E para isso a gente precisa explicar que a gente vai tendo o nosso sistema músculo-esquelético de forma diferente em várias fases da vida. Então, até os 18 anos, nós estamos naquela fase onde o nosso corpo ele está aumentando de tamanho, ele está tentando atingir o máximo da nossa plenitude genética, né? Então, se eu tenho que ter 1,80 m, para eu ter 1,80 m, eu tenho que comer, transformar aquela proteína em músculo, em osso, cartilagem, tenho que fazer atividade física para aquilo, tenho que tomar sol, tenho que ter vitamina D, tenho que ter um bom desenvolvimento hormonal na adolescência. Então, essa é a primeira fase da vida que vai do momento que a gente nasce, que a gente não nasceu pronto, até os 18 anos, quando a gente estabiliza o nosso crescimento. Então, nesta fase, a gente diz que nós estamos numa fase construtiva. Se a gente tem vitamina D, hormônio do crescimento, hormônio da tireoide de maneira adequada, uma boa nutrição, uma boa suplementação quando necessário, certo? Uma boa prevenção de doenças que obrigam a gente a tomar medicamentos como corticoide para alergia. Então, um bom pediatra nesta fase, com alguma ajuda ortopédica, consegue fazer a criança atingir a plenitude do desenvolvimento dela. Esta plenitude também nessa fase, ela se caracteriza também por alguns detalhes que eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas agora trazendo um pouquinho mais em relação ao desenvolvimento, a segunda fase desse desenvolvimento do ser humano é a fase que vai dos 18 aos 50 anos. A mulher sabe muito bem quando termina essa fase, porque ela para de menstruar. Uhum. Então, nesse período da vida, o sistema músculo-esquelético ele já não é mais capaz de aumentar a gente de tamanho, mas ele serve como um regulador. Então, no momento que eu pego um processo de infecção, ou se eu vou formar meu filho na gravidez, eu vou tirar de algum lugar. Qual é a reserva do nosso corpo? É o sistema músculo-esquelético. Então, a saúde do sistema músculo-esquelético permite que a gente tenha uma vida mais saudável e mais estável. E aí, por fim, a fase da vida onde a gente entra, onde o processo de involução começa a acontecer, a gente começa a degenerar, a gente começa a envelhecer, a gente vai perdendo músculo, as nossas articulações vão ficando mais finas, os nossos ossos vão ficando mais poróticos, e aí a gente entra nessa fase que a gente chama de degenerativa, que é acima dos 50 anos. Então,
Este é o ciclo, mais ou menos, do ser humano no seu desenvolvimento do sistema músculo-esquelético. É todo o processo evolutivo, né, doutor? Desde a infância até a terceira idade, vamos dizer assim, né? Exatamente. Por isso é importante, né, doutor? Muitos bebês já tomarem o sol desde ali de recém-nascido, né, para a produção da vitamina D3, para o bom desenvolvimento da saúde osteoarticular, né? E a mãe também fazer esse acompanhamento para ver a evolução, né, do bebê, o crescimento ósseo, né, que é importante. Doutor, uma outra dúvida. Se, por exemplo, a partir de qual idade que o doutor acha que deve começar a ser uma suplementação? Não só para a parte da saúde osteoarticular, mas também para que ele possa ter uma boa imunidade para um bom desenvolvimento. Suplementação, nesta fase da vida, é uma boa alimentação, certo? Mas a gente sabe que em alguns momentos a gente, por exemplo, pega uma criança que faz muito tratamento de asma, que tem que tomar corticoide, que a imunidade não é boa. Qual é o segredo? É tentar fazer a criança não ter a crise de asma, para ela não precisar tomar o corticoide. Então, sim, a prevenção disso, uma melhora, uma suplementação para melhorar a imunologia, tirar determinados alimentos que são mais alergenos. Então, a gente chama isso da pediatria integrativa, né? Que isso ajuda a fazer a criança a atingir a plenitude do desenvolvimento. Uma fase muito difícil é a fase da adolescência. Alguns adolescentes, eles passam essa fase de uma maneira mais saudável, gostam mais de praticar esporte. Então, você tem que ter um certo cuidado, porque eles são mais narcisistas, às vezes vão querer suplementar exageradamente, botar coisas que não são necessárias e perigosas até, como a gente tem visto atualmente acontecer. Então, a suplementação bem feita e enxergando a personalidade da criança, se está fazendo atividade, porque não adianta você fazer suplementação para alguém que não faz atividade física. Perfeito. Então, se você vai analisar aquilo, a mãe chega, olha, eu quero que meu filho faça suplementação, ou o próprio adolescente chega, e aí você vê que ele não faz atividade física, e isso não vai transformar em bom músculo, sim, certo? A suplementação é algo que vai complementar a atividade física. Então, esse é um ponto importante. Nós vemos hoje aquilo que também piora muito a postura do adolescente, que é o uso indiscriminado de celular por grandes períodos. Então, a criança tende a ficar numa posição mais cifótica. Aquela postura, né, doutor, de ficar assim, né, com o pescoço todo... Fica mais cifótico, né? Então, as meninas mais tímidas, por exemplo, que tem uma mama maior, que às vezes tenta esconder ficando mais cifótica. Então, esses são os problemas que a gente encontra normalmente no adolescente, que são problemas mais posturais, e que você aí, com uma atividade física adequada, a suplementação adequada, certo? O suporte emocional para isso, porque hoje, diferente da minha época, que a gente empinava pipa, jogava bola na rua, hoje a criança se fica mais sozinha, menos filhos, entendeu? Então, tudo isso colabora para a pessoa buscar mais a tela de computador do que uma atividade física, e hoje isso é uma epidemia. A outra coisa que nessa fase atrapalha bastante é o fato de materiais e bolsas muito pesadas para carregar para a escola, né? E você vê crianças às vezes com uma bolsa que às vezes passa de 10, 15% do peso dela, e ela carregando isso vai sobrecarregar o corpo da criança. Então, suplementar é algo que é importante, mas ele não é o centro do tratamento. Quando que a suplementação é importante? Lá no período degenerativo, lá no período mais velho. Nesse período, se a criança pegou uma gripe, uma pneumonia, perdeu muito peso, aí você pode fazer uma suplementação. Para quê? Para que a criança não perca aquele tempo precioso do crescimento e explore o máximo possível a sua genética para atingir o objetivo maior, que é terminar o crescimento de maneira saudável. A gente costuma dizer que uma criança que tem o sistema músculo-esquelético bem desenvolvido, ele vai ter poucos problemas no
envelhecimento. Por quê? Porque ele tem uma sobra grande. Então, o que é a sobra? Imagina que você tem vamos comparar grosseiramente com um tanque de combustível de um carro que cabe 60 litros. Você só colocou 50. Então, a sua viagem já vai ser mais curta, porque você não encheu todo o tanque. No caso da criança, se ela tiver um bom desenvolvimento, ela vai atingir o ápice de tudo aquilo. O osso vai estar bem encorpado, a musculatura vai ter pouca gordura e muita massa muscular, as articulações vão ser bem flexíveis, vai ser fácil de posicionar. Então, isso acho que é o ideal para essa fase. Não focar tanto na suplementação como sendo a única base que a criança vai ter para o seu desenvolvimento. Perfeito, doutor. Obrigada, viu, pelas informações, está sendo muito bom. E, doutor, uma outra dúvida, nessa parte de postura que os adolescentes hoje estão tendo, né, as cintas e os aparelhos que usam ajudam a corrigir? Ou então, porque às vezes é involuntário, né, a pessoa está assim, aí de repente lembra, já corrige a postura. Eles ajudam? Você acabou de colocar um ponto importante, a postura é involuntária, mas ela pode ser treinada. Certo? Então, quando você vai fazer uma atividade física, você olhou que a criança está cifótica, você vai querer que ela, em primeiro lugar, ela traga a coluna para trás e depois ela fortaleça para manter aquela posição. Mas em que fase ela está? Ela está na fase que eu posso fazer musculação? A musculação vai atrapalhar? Ou ela está na fase da natação, ou está na fase de outros esportes? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Para você transformar uma postura que é involuntária numa postura treinada involuntária para ela se sustentar. Perfeito. Então esse é o objetivo da atividade física, olhando cada momento. Olha, não cabe eu colocar uma criança com 8 anos de idade para fazer musculação. Ela vai atrapalhar o desenvolvimento dela. Mas lá pelos 13, 14 anos, bem posicionada, com um bom acompanhamento, a musculação é a atividade ideal para fazer a correção. Com 8 anos, 7 anos, você vai colocar mais em atividades como a natação, que permite você ter um fortalecimento global, porque quando você nada, você mexe com toda a musculatura. E você está dando alongamento para que esse corpo também atinja o ápice do crescimento. Então, cada fase do desenvolvimento, você vai escolher um esporte também para tentar obter a correção. Agora, falando de usar aparelhos como coletes de Milwaukee, sutiãs tipo aqueles que tracionam a coluna para trás, né, certo? O que eu não concordo muito com isso é porque você vai produzir uma atrofia muscular. Porque quando você põe um colete, quando eu ponho um colete em alguém que tem que usar colete porque tem uma escoliose, eu já sei que eu vou ter o momento que ele vai usar 23 horas por dia para corrigir a postura, mas depois eu vou ter que tirar esse colete gradativamente, porque senão a musculatura fica atrofiada por causa do colete, porque o colete propicia isso, ele alonga rápido e corrige rápido, mas depois você não consegue sustentar. Então você precisa do exercício físico. Então essa fase é mais exercício físico do que colete. Colete é quando você tem um desvio que a gente chama genético, uma escoliose que é rara de acontecer e que geralmente tem um envolvimento genético nisso e que aí você usa o colete para não acontecer a necessidade cirúrgica. Mas hoje é muito raro você usar o colete. É preciso, mas só quando é genético. Quando eu comecei a tratar coluna lá, quando eu me formei em 90, 95, a gente tinha dúvida, botava colete, mas a gente viu que ia piorando mais do que melhorando e não conseguia tratar as escolioses mais graves, que são a genética, só com ele. Doutor, quando o paciente ele inicia um trabalho, né, e ele tem aquela postura repetitiva, vamos supor o paciente que usa o dia todo o computador ou então faz um trabalho braçal ali pesado, qual seria a conduta para a gente estar prevenindo aí ele de uma doença futura?
Certo, é importante o que você colocou agora, porque você já diferenciou, o indivíduo já ficou pronto com 18 anos, então ele agora vai usar o corpo dele para as atividades. Então vai engravidar, a mulher vai engravidar, trabalhar no mercado de trabalho, dependendo do tipo de trabalho, se é um trabalho rural, se é um trabalho de pegar peso, se é um trabalho de digitação. Então, nesta fase da vida que vai dos 18 aos 50 anos, em geral, você vai ter as dores mais que estão relacionadas a processo de tensão nervosa, certo? Bruxismo, porque fica muito tenso, a pessoa está tendo que dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Pega uma mulher, por exemplo, que a gente chama que tem dupla jornada de trabalho. Ela trabalha o dia inteiro e quando chega em casa à noite, em vez de descansar, vai cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então, isso gera uma sobrecarga e essa sobrecarga é transmitida para o sistema músculo-esquelético. Aí a pessoa começa a ter dores na região do pescoço, na região lombar, pode desenvolver fibromialgia, que é um tipo de doença do sistema músculo-esquelético que está envolvido as tensões nervosas, certo? A ansiedade também pode causar dores no sistema músculo-esquelético e também as posturas relacionadas ao trabalho. No trabalho, você tem a postura diretamente do trabalho. Então, eu vou aqui me posicionar mal para trabalhar. Então, eu, em vez de fico nessa posição para digitar com a tela nessa projeção. Ou eu coloco o meu cotovelo para apoiar, que eu aí já mantenho a altura da minha coluna, coloco o teclado do computador aqui em cima, coloco a tela do computador num nível mais elevado, para que fique na altura dos olhos, certo? Então, coloco um teclado ergonômico, estou apoiado com o pé, com o joelho dobrado a 90 graus, não fico com a cadeira que eu fico com o quadril mais elevado, com o joelho mais elevado em relação ao quadril. Então, isso são posturas que você vai evitar de ter problemas na sua coluna. Quais são os problemas que você tem com maior frequência? Hérnia de disco. Então, a postura ruim leva você até um processo que o disco fica sobrecarregado, sai fora do lugar, prende o nervo e desencadeia uma doença como uma hérnia de disco. Outra situação que a gente tem nessa fase da vida, além dos problemas tensionais, como eu já falei da fibromialgia, é do superatleta, daquela pessoa que faz demais e aí vai além da capacidade física. Esse tem que suplementar, esse é o cara que deve fazer uma boa suplementação. A gente vê gente falar, devo tomar Gatorade para qualquer coisinha? Vou tomar energético para qualquer coisinha? Não, olha, eu vou fazer uma atividade física, aí sim eu tenho que ter uma boa suplementação, conversar com o nutricionista, conversar com o seu ortopedista, escolher o bom calçado para você poder fazer uma prática esportiva, certo? Então, isso vai prevenir danos que são tão ruins quanto aquele que a pessoa teve quando não faz nada e ficou sedentário e desenvolveu uma hérnia de disco porque estava sedentário. O cara foi desenvolver uma hérnia de disco porque foi fazer uma musculação exagerada. Qual é a diferença? Nenhuma, certo? Então, em termos de doença, gerou a hérnia de disco. Então, esse período a gente também avalia conforme cada um está usando o seu corpo. Então, uma pessoa, por exemplo, que trabalha cortando cana, que hoje é menos, né, do que há algum tempo atrás, mas corta 7, 8 toneladas. Essa pessoa está fazendo uma maratona todo dia. Essa pessoa precisa de suplementação. Essa pessoa vai gastar as juntas dela mais cedo. Essa precisa de colágeno. Esta precisa de fazer suplementação tanto quanto um atleta. Agora, aquele que está digitando no computador, que vai de vez em quando fazer uma atividade física, aí você vê tomando um excesso de colágeno, um excesso, e não vai se beneficiar com isso. Então, o entendimento do que a pessoa faz, com que ela trabalha, vai fazer com que ela tenha uma saúde adequada, use uma quantidade adequada de suplementação e vai chegar na terceira idade muito mais saudável. Que bacana, doutor. E, doutor, hoje tem apresentado muitos casos clínicos de dores nas costas? 90% da população até os 30 anos de idade vai experimentar algum tipo de dor nas costas, certo? Pode ser por postural, pode ser tensional, certo? Pode ser por uma postura de trabalho e não necessariamente da postura. Por exemplo, uma pessoa que trabalha de trator, que vibra muito, ela vai desencadear uma dor nas costas por
é sobrecarga de interpretação, entendeu? Diferente do outro que foi lá na academia, foi puxar um peso, estava mal posicionado e fez uma hérnia porque estava mal posicionado. Então, a atividade física ela é fundamental, sempre, mas tem que ser levado em consideração dois aspectos. Objetivo, qual é o objetivo? Se eu quero transformar o meu corpo em algo muito grande, ficar com uma massa exagerada, eu depois tenho que ter tempo para ter manutenção desse corpo. Esse corpo vai exigir manutenção. E não é suplementando, usando hormônio, que a gente está vendo um monte de gente aí morrendo por conta disso, não que eu seja contra, mas tudo bem dosado, para entender qual é o objetivo da pessoa. Se a pessoa quer um objetivo de atividade física para ter um bom alongamento, para ter uma capacidade pulmonar, cardiopulmonar legal. Então, ela não precisa fazer uso de determinadas situações. Vai usar outras medicações, outras suplementações do que aquele que quer desenvolver uma massa muscular exagerada, mas aí ele vai ter que cuidar bem do fígado dele, do rim dele. Então, esses são os aspectos todos que envolvem essa idade que vai dos 18 aos 50 anos. É todo um atendimento individualizado, personalizado, para a necessidade de cada indivíduo, não é, doutor? Para evitar a lesão, exatamente. Certo? Evitar a lesão. Evitando a lesão, ele vai fazer mais tempo daquela atividade física do que se ele tentar fazer muito por pouco tempo. Sim, exato, doutor. Doutor, agora nós vamos entrar na terceira idade, né? A forma preventiva. E o que seria, doutor, a medicina regenerativa? Para eu poder falar da medicina regenerativa, eu tenho que explicar primeiro o que é a degeneração. A degeneração é algo que começa a acontecer a partir dos 50 anos de idade, em média, onde a gente tem uma baixa dos hormônios sexuais, certo, tanto do ponto de vista da mulher quanto do homem. A mulher tem a vantagem de saber que ela começa a parar de menstruar, e aí ela começa a ter dores, sono fica ruim, começa a ter ondas de calor. Então, todos os sintomas do climatério, que culminam com a menopausa, já é um aviso de que você está mudando o seu metabolismo. Uhum. Então, nesta fase, o seu metabolismo ele vai começar a ficar mais lento. Esta fase, a gente começa a ter menos energia para a gente fazer aquilo que a gente quer e o corpo também conseguir fazer a autorreparação. Uhum. Então, a gente usa a nossa energia. Então, quando a gente vai comer, a gente tem alimentos que são alimentos que geram energia, alimentos que geram estrutura, que são as proteínas, e tem aqueles elementos como as vitaminas, as fibras, que vão nos ajudar no nosso desenvolvimento. Mas, a grosso modo explicando, quando a gente entra na fase da degeneração, a gente começa a ter menos energia. O corpo tendo menos energia, ele vai tentar diminuir de tamanho. Então ele começa a descalcificar, os ossos começam a ficar poróticos, as juntas vão ficando mais finas e os líquidos que ficam entre as articulações mais espessos, gerando mais atrito e dando mais dor. Uhum. E a parte da musculatura, você vai trocando músculo por gordura. Mesmo você perdendo peso, você vai diminuindo a sua massa muscular. Então você fica com uma estrutura mais frágil, com menos energia. E se você aí tem outras comorbidades, como diabetes, que já é uma doença que dificulta a produção de energia do corpo, você toma remédios, por exemplo, para baixar o colesterol, você tem hipertensão. Então, existem outras comorbidades que podem acelerar esse processo degenerativo. Quando nós estamos diante de um processo degenerativo, a gente passa a ter que tentar evitar que este processo fique mais rápido do que a nossa idade. Uhum. Então, longevidade é a gente atingir os objetivos do envelhecimento e a morte genética, em geral, em torno dos 90 anos de idade, 80, 90 anos. Tudo que acontece antes disso pode ser porque você não cuidou de algum aspecto de uma maneira adequada. Uma pressão que fez você ter um AVC, uma trombose, uma embolia. Eventos agudos podem atrapalhar isso. E se você consegue ter um bom desenvolvimento nessa longevidade, ter uma menor degeneração, você consegue ter mais saúde para fazer
a sua melhor fase da vida, para ter a sua melhor fase da vida, que vai aí dos 55 até os 80 anos, 85, onde você já não tem aquela responsabilidade de criar filho, já tem uma certa, se não fez besteira, tem uma independência financeira, já não está... Então você vai poder tirar o melhor da vida. Mas se nesse momento você tiver com artrose de joelho, se tiver com artrose de quadril, você tiver com um processo de desgaste na coluna, com estenose, pinçando o nervo, isso vai limitar muito a sua vida, certo? E vai obrigar você a tomar medicamentos que vão encurtar a sua vida, como anti-inflamatório e tudo mais. Então, a medicina regenerativa visa utilizar determinados conceitos para tentar evitar esse envelhecimento muito rápido, que ele seja de uma maneira adequada para a idade, e para isso não pode contar muito com anti-inflamatório. Tem que usar outras coisas sem ser anti-inflamatório. A gente tem que prevenir para envelhecer de uma forma saudável, né, doutor? A primeira coisa que a gente vai, quando busca tratamento nessa fase, preciso de cirurgia, que geralmente é exceção, vou tratar só a dor, ou eu vou lidar com o processo de envelhecimento de uma maneira mais saudável, que é a medicina regenerativa, que é o meio do caminho para tentar você não precisar de um procedimento cirúrgico e nem ficar tomando anti-inflamatórios como codeína, corticoide, anti-inflamatórios, que a gente sabe que isso de longo prazo é ruim, porque não é uma inflamação, não é alguma coisa que você vai usar por poucos dias. Quebrei o pé, vou usar um anti-inflamatório por 10 dias, está perfeito. Um analgésico para tirar dor, mas não. Você tem um processo degenerativo, você vai ter dor na coluna os próximos 20 anos. Então, você vai tomar remédio por 20 anos. Em geral, você não vai chegar nos 20 anos. E tem muitas pessoas que fazem uso da medicação em casa, né, doutor? Sem uma orientação médica, que aí é onde vai evoluindo todo aquele processo, ainda mais piorando o processo inflamatório daquele paciente. Infelizmente, no nosso país, não é todo mundo que tem um plano de saúde ou tem à disposição o sistema de saúde rapidamente. Então, acaba lidando apenas com a medicação da dor e não lidando com a causa principal. Então, a medicina regenerativa é isso. Para isso, você vai tirar um pouquinho do que você usaria para outra coisa, para você poder focar no seu envelhecimento, usando coisas saudáveis nessa situação. Doutor, acho importante a gente falar um pouquinho, né, os impactos do sedentarismo na saúde. Quando você não faz atividade física, principalmente, vamos ali, o sedentarismo, ele começa basicamente, se bem que hoje a gente tem muita criança que não pratica esporte, celular, com o peso acima do que deve, mais gordura do que músculo, então você vai desencadear, se não é só o fato do osso gastar, da articulação gastar mais rápido, ter artrose mais rápido por causa do sobrepeso, mas é você desenvolver doenças como o diabetes, porque quando você tem uma grande concentração de gordura na região da barriga, você está tendo uma gordura que tem resistência à insulina, você está sobrecarregando o seu pâncreas. É a gordura mais perigosa. Mais perigosa que tem. Então, o sedentarismo é você tentar evitar essa formação, esse acúmulo de gordura nessa região, para que você não desenvolva doenças que realmente impactam a vida da pessoa, como o diabetes, né? A quantidade de gente que acaba morrendo precocemente por conta disso. Então, parece que não é uma conta muito que a gente deve levar em consideração, mas não, é a principal coisa, porque ela gera ali um desequilíbrio na musculatura da coluna, vai sobrecarregar, formar hernia de disco, gastar mais rapidamente as articulações como o joelho, o quadril, e com isso o paciente vai ter um envelhecimento muito sofrido. Então aquilo que ele poderia estar indo viajar, curtir, numa praia, ver os netos, tudo ele está ali com dor, não podendo andar, com a perna entortando, tendo que ser submetido a procedimento cirúrgico, tudo isso começa com a sobrecarga, alimentação inadequada e culminando com o processo degenerativo após os 50 anos de idade, fazendo com que o envelhecimento vá mais rápido. Importância também, né, doutor, pacientes que estão ali se preparando para fazer uma cirurgia, também o pré e o pós-operatório, né, um paciente que faz uma atividade física frequente, que tem uma boa alimentação, ele vai ter uma melhora ali mais rápida, né, vamos dizer assim, um paciente que está mais habituado, mais saudável, assim.
Ah, não tenha dúvida. Qualquer paciente que está fazendo atividade física, primeiro, quando você vai fazer uma cirurgia, você precisa ter tecido de reparação. Uhum. Da onde vem isso? Do sistema músculo-esquelético, Sim. do tutano do osso. Você precisa ter uma boa oxigenação. Então, vem do pulmão. Se você tem o que a gente chama de cardiopulmonar bom, você vai oxigenar melhor os tecidos, vai chegar com mais nutrientes e vai formar a reparação muito mais rápido. Então, qualquer procedimento cirúrgico que você tenha um bom preparo do ponto de vista de atividade física, é adequado. Agora, imagine um paciente com 50, 60 anos com artrose porque não cuidou das suas articulações, começa a conseguir andar menos, vai engordar mais, vai aumentar o risco do diabetes, desenvolve o diabetes e aí vai todas as complicações em relação a isso. É uma Então, cascata, é né, uma doutor? cascata, é uma cascata. Por isso que o envelhecimento ele tem que ser saudável e longevo. É a tentativa da medicina regenerativa. Doutor, e aqui, ó, uma pergunta. Que tipo de dor na coluna merece atenção imediata? Aquela que está envolvendo perda de força dos movimentos. Então, se você tem uma dor nas costas com irradiação para a perna e você está começando a sentir falseio na perna, não consegue se sustentar, esse é o que você tem que tomar mais cuidado, porque existe o risco neurológico da perda do movimento. Em geral, o sistema músculo-esquelético, ele dá várias pistas antes de ficar muito ruim. Uhum. Então você tem todas as possibilidades de você encontrar uma alternativa não cirúrgica. Se você começa a ter mais dores nas costas, começa a cansar mais para andar, seu sono fica não reparador, seu intestino vai ficando mais irregular, retendo mais gases ou ficando com a digestão mais difícil. Então ele é um processo que ele vai consumindo a pessoa aos poucos até quando o corpo não consegue mais. Uhum. Então, comparando com a pressão alta, a pessoa não acorda com 40 anos e ficou com a pressão alta naquele dia. Ela começou lá nos McDonald's, nas comidas cheias de gordura 20 anos atrás e combinou com o aumento da pressão depois que passou um nervoso ou passou um estresse, aí depois disso não volta mais. Uhum. Certo? Então, o hábito de vida é algo importante na prevenção. Hábito de vida e suplementação adequada. Nós não estamos falando aqui de medicina, desculpe às vezes os colegas que lidam mais com ortomolecular, que é uma sobrecarga de coisas em cima da pessoa que também é ruim, certo? Você tem que dar aquilo que o corpo está pedindo. Então, suplementação é você entender o que aquela pessoa tem necessidade energética, aquilo que a pessoa está gastando o corpo dela, aquilo que ela está conseguindo obter na alimentação. Às vezes ela está com uma intolerância à lactose e aí você precisa corrigir o intestino, que é a base de entrada de todo tipo de suplementação. Aí você equilibrou e aí você vai dar uma longevidade saudável. Agora você botar um excesso de vitamina, botar excesso de vitamina D, excesso de vitamina C, isso não é saudável também, porque o corpo tem um limite daquilo que você pode suplementar. Bacana, doutor. E a gente consegue identificar essas deficiências através de exames laboratoriais, né? Seria esse o primeiro passo para não dar essa sobrecarga? Eu acho que quando você, em várias fases da vida, mas eu vou agora falar mais para a terceira idade, que é um público que exige um pouco mais de cuidado antes de ficar doente e da prevenção, tá, do ponto de vista musculoesquelético. Sim. Você entrou na menopausa ou está ao redor no climatério, ao redor dela, você vai estar naquilo que a gente chama de janela hormonal. Sim. Então não adianta, ao meu ver, posso estar sendo controverso nisso, eu fazer reposição hormonal numa mulher de 75, 80 anos. Uhum. Os objetivos dela são diferentes de uma mulher de 45 a 55, 60 anos, que ali ela está onde a gente tem que pensar na saúde sexual dela, nós temos que ter alguns cuidados estéticos com a pessoa, o tipo de colágeno que você vai usar, se vai usar o hormônio ou não vai, risco de câncer na reposição de hormônio, risco de fazer problemas de trombose, embolia pulmonar, por exemplo, nas reposições excessivas de hormônio. Esse é um momento da mulher. Então, como que eu vou fazer? Exames de sangue.
vou detectar. Agora, se eu for esperar a densitometria mostrar que eu tenho osteoporose para depois tratar, eu estou esperando ficar doente para tratar. Então eu tenho elementos que eu consigo enxergar nos exames se eu estou numa tendência de perda para que eu reverta. Então, se eu tenho um CTX elevado, mostra o que é o CTX? É uma substância que a gente dosa no sangue que mostra que o corpo está com o sistema musculoesquelético sendo destruído mais intensamente. Esse paciente, apesar de ter uma densitometria normal, ele precisa da cor branca, magrinho. Você tem algumas coisas que você soma com a genética e o conhecimento e você sabe, opa, esse paciente é melhor tratar dessa maneira, certo? O outro, não, o outro você avaliou, não precisa tratar, mesmo às vezes uma densitometria estando com 3, 4% de perda, que praticamente isso não é perda, né? Seria osteopenia nesta situação. Então, eu acho que é sempre avaliar o momento da pessoa, sempre avaliar o metabolismo através dos exames de sangue e, é claro, se você puder ter um mapa genético, esse é o exame... O principal, o mapa genético hoje é que a gente, como médico, às vezes a gente não sabe usar essa ferramenta ainda, está aprendendo a utilizar. Mas o mapa genético nos dá pistas e informações importantes, principalmente, às vezes, para o lado psiquiátrico, né, que você vai entender se aquilo é uma doença, por exemplo, uma depressão que está levando uma pessoa a ficar mais sedentária por uma tendência genética, ou se é situacional, porque a pessoa... perdeu dinheiro, perdeu alguém querido, entendeu? Então, tudo isso está no bojo hoje de uma boa avaliação de um paciente na terceira idade. Entender com que a gente está lidando e aí usar as melhores ferramentas para isso. Perfeito. O doutor avalia o paciente como um todo, né, doutor? Não só cuidando ali da parte óssea, mas de um conjunto, né? O sistema musculoesquelético é a tradução da saúde do corpo. Eu costumo... brincando, explicando para os meus doentes, assim, imagine que eu tenho um carro que ele tem que chegar até São Paulo com 60 litros de combustível. Chegou em Limeira, ele acabou a gasolina. O carro vai parar. O nosso corpo, não. Ele destrói de algum lugar e joga para o sistema de energia. Aí, quando você comer, dormir bem, você vai repor aquilo no seu corpo, certo? Se você todo dia destruir mais do que você consegue repor, você vai ficar doente mais rapidamente, você vai envelhecer mais rapidamente. Então, entender essa velocidade, que é o grande segredo atual da medicina que lida com os pacientes da terceira idade, é você entender o quão rápido ele está ou quão você precisa suplementar ou tratar com algum tipo de medicamento para retardar esse processo que está acontecendo naquele momento. E alguns gatilhos são importantes, perda financeira, infecção. Então você pega uma pessoa, por exemplo, com Covid, aonde o corpo sofre um grande desgaste em curto espaço de tempo. Curou o Covid, só que tem gente que fica 6 meses depois com a síndrome pós-Covid. Debilitado, cansado, dores musculares, queda dores capilar. cabelo. Então, isso tudo pode ser encurtado. E isso vai ser encurtado. Por que é importante encurtar isso? Primeiro que você está trazendo de volta a sua reserva. E se você pegar uma outra infecção quando você está com a sua reserva baixa, aumenta os seus riscos de morte. Então, quando você faz uma boa recuperação pós um Covid, uma boa suplementação, você vai melhorar os aspectos imunes do seu corpo. Um outro exemplo é uma pessoa que faz um tratamento de câncer, por exemplo, de câncer de mama. Fez químio, fez rádio, fez cirurgia e 6 meses depois morreu de gripe porque estava com a imunidade baixa. Então, isso hoje você tem como melhorar o processo imune, que não é só tratar a doença principal, olha, é você dar suporte para que esse tratamento seja eficaz, efetivo e dure bastante tempo. E mesmo na vigência do tratamento de um câncer, você tem suplementações adequadas para que você possa fazer para que você não tenha uma grande perda de massa muscular, não emagreça tanto. Então, você pode fazer isso, não é algo que não possa ser feito ao mesmo tempo. É que a gente acaba ficando preocupado e focado no tratamento do câncer, é óbvio, ele é o principal. Sim. Ninguém está dizendo aqui que é para focar
reparação e na regeneração do que tratar o câncer, não é isso? Mas, graças a Deus, os tratamentos que a gente tem para câncer hoje, eles estão produzindo alongamento da vida. Então, se está produzindo alongamento da vida, eu quero ter esse alongamento com saúde. Com disposição, né? Com energia. Para aproveitar aquilo que Deus e a medicina me deu uma segunda oportunidade diante de uma doença que era crítica, como a Covid foi para muita gente, que levou a dengue hoje, aqui na nossa cidade, na nossa região, ela é uma doença que ela não causa diretamente grande mortalidade, mas ela causa muita morbidade, que é você ficar doente por mais tempo do que aqueles 3, 4 dias que durou a dengue. Então, acho que isso você tem que cuidar do seu sistema músculo-esquelético. O ortopedista antes não olhava dessa maneira, entendeu? O ortopedista que cuida de fratura, que cuida de processo de dor, mas ele não está lidando com aquilo que é a função do sistema músculo-esquelético, que é ser o grande regulador da saúde do corpo. Perfeito, doutor. E tem pacientes ainda, né, que tem recidivas, né? Às vezes pega uma dengue novamente, que aí tá se recuperando e ainda já pega de novo. Aí o corpo não consegue se recuperar tão rápido, tão fácil. Por isso a necessidade de ter esse acompanhamento, né, doutor? E de ter uma boa suplementação, a melhoria da imunidade. Então, hoje você tem medicamentos que não faz parte da farmacologia habitual, daquela que a gente é treinado na faculdade. Isso a gente tem que aprender a aviar, escolher os melhores componentes, combinar esses componentes de uma forma harmoniosa, que sejam liberados ao mesmo tempo, que não vão causar tantos efeitos colaterais. No paciente mais velho, que já está com falta de energia, a gente já sabe que para digerir uma comida ou tomar um remédio, gasta energia. Então, se você faz um colágeno com frutas, que aumenta e carreia rapidamente o colágeno para dentro do corpo, se você põe determinados componentes que só a farmacologia de manipulação consegue fazer, isso é uma arma poderosa. É que a gente na faculdade não é tão treinado com isso, a gente é mais treinado na medicina como que eu posso explicar isso? Você pega um anti-inflamatório, por exemplo, ele foi testado e a gente sabe que vai tirar dor em 90% da população, mas ele não tratou a dor, não tratou a doença principal, ele tratou apenas o sintoma da dor. Exatamente. E não foi na causa, não né, foi na causa. Então a gente, na medicina, claro que se for na causa tiver que chutou o pé da cadeira e quebrou o dedo, é óbvio que o anti-inflamatório é a melhor coisa que pode ter. Se eu estou com uma crise de dor de rim, de pedra no rim com cólica, eu vou ter que tomar um medicamento para isso, mas depois eu preciso entender se eu não estou descalcificando, porque eu estou entrando na osteoporose e estou tirando o cálcio do meu osso, jogando o cálcio para o sangue, aí o rim está fazendo o trabalho dele jogando aquele excesso de cálcio, e aí você vai formar o cálculo com mais facilidade. Então é isso que cabe um médico que lida com essa área, que não é só o ortopedista, claro, vão outras especialidades, como a geriatria, certo? A reumatologia, a ortopedia, e a gente está nisso. E também, infelizmente, algumas vezes a gente nessa idade, dos 50 anos para cima, às vezes a gente não vai conseguir lidar com a dor, que tem uma coisa chamada dor crônica, que é aquela dor que é a dor crônica, para vocês entenderem? É alguém que, por exemplo, amputou a perna e chega no hospital 6 meses depois com dor na perna que ele não tem mais, que ele amputou. Então ele ficou com aquela marca da dor, e aquilo isso é uma das coisas mais difíceis de tratar na medicina. Mas você pode ter coisas mais modernas que você pode usar para o alívio da dor. Apesar de nós termos um país ainda que o canabidiol agora está começando a engatinhar, mas o canabidiol é uma arma importante, quando bem usada, para o alívio do tratamento da dor crônica. Sim. Entendeu? Então, são armas que a gente está tendo agora, além de apenas o anti-inflamatório. Quando eu comecei como ortopedista, eu só tinha anti-inflamatório. Só tinha diclofenaco, Voltaren, Cataflam, fazendo propaganda aqui deles. Mas era o que tinha antes. Hoje, olha, faz muitos anos que eu não prescrevo
um anti-inflamatório como esse, certo? Porque a gente lida com outro tipo de abordagem. Sim, a medicina evolui, né, doutora, a cada momento e a gente tem que acompanhar também essa evolução e trazer o que é de melhor sempre para os... Para os pacientes. Sim, exato, doutor, perfeito. Doutor, uma outra dúvida frequente é a diferença entre osteoporose e osteoartrite. Osteoartrite é um processo inflamatório da articulação. Ele pode ser por uma doença autoimune, então uma pessoa que tem um artrite reumatoide, um lúpus, pode ser porque ele comeu um excesso de carne vermelha e foi por ácido úrico, então isso é osteoartrite. Osteoporose é um enfraquecimento do sistema músculo-esquelético, ele vai perdendo a sua capacidade de sustentação, então o osso vai ficando mais porótico, como o próprio nome diz, vai ficando mais furadinho, e aí eles aumentam o risco de eventos como virar o corpo e quebrar o fêmur, quedas banais e a pessoa vai apoiar o punho, quebra o punho, certo? Dá uma viradinha no pé, quebra o tornozelo, coisa que não aconteceria quando o osso tem uma qualidade boa. Por exemplo, um fêmur quebrar num paciente jovem, com osso saudável, tem que capotar um carro, bater um carro de frente, cair de altura, certo? Nesta idade, mas quando o osso fica porótico, basta o paciente virar o corpo mal posicionado, ele pode sentir quebrar e cair, né? E tem alguma, ele apresenta algum sinal, a osteoporose, doutor, que a gente possa identificar com antecedência, antes que já a gente consiga diagnosticar tardiamente? Sim, diminuição de altura do corpo. Não é uma fratura, não é uma fratura, Sim. certo? Mas Sim. a pessoa que antes tinha 1,70 m, em pouco tempo começa a ter 1,65 m, 1,60 m, vai diminuindo a altura. Começa a diminuir o tamanho do tronco. A barriga começa a ficar projetada para frente. Às vezes o paciente começa a ter sintomas como perda de urina, porque a hora que você diminui o tamanho do tronco, você vai comprimir os órgãos. Começa a ter a boca do estômago sobe e você começa a ter sinais de queimação no esôfago, gastrite, você começa a engasgar com facilidade porque sua coluna está curvada para frente, certo? Você começa a cansar mais porque você não consegue expandir a caixa torácica. Então, esses são os sinais que a gente vai observando mesmo que o paciente não quebrou. Aí você vai pegando a história do paciente, se na família teve alguém que quebrou, certo? Se o paciente antes, quando a gente é jovem, para a gente cair é difícil. Aí você começa a ter histórias, olha, eu esse ano caí 2 vezes, 3 vezes, porque na hora de andar o pé arrasta mais para andar, não levanta o pé e aí tropeça com mais facilidade. Que o que seria um movimento simples, agora já está sendo com dificuldade. Com mais dificuldade, entendeu? Então, a gente chama de síndrome da fragilidade do idoso. Perda de massa muscular, perda de flexibilidade e osteoporose. Então, o paciente, a gente tem alguns testes que a gente faz, por exemplo, sair da cadeira sem se apoiar, em menos de 15 segundos, entendeu? Entendi. Você vai apertar a mão do paciente, você vai perceber se existe força, gripo, que a gente chama, que a perda proteica faz a pessoa começar a não ter força na mão, entendeu? Então, fragilidade da pele, cabelo, unha, todas as coisas que você vai observando quando o paciente entrou na sala, certo? Aí você vai já direcionando para, aí você vai ver ele tem hipotiroidismo, que é uma outra doença que aumenta a fragilidade, tem um diabetes, está tomando uma rosuvastatina, entendeu? Então, são coisas que você vai ligando uma coisa com a outra, não é apenas a dor da pessoa. Olha, estou com dor, estou com a dor, olha, antigamente a consulta do ortopedista demorava 5 minutos, está aqui, anti-inflamatório. Qual é que eu vou escolher? Se é a nimesulida, se é o diclofenaco, mas não é disso que se trata e atualmente quando você lida com a medicina regenerativa e com as armas medicamentosas que a gente tem hoje na farmacologia da manipulação. Obrigada, doutor Alexandre, por nos trazer essa gama de conhecimento, tirar todas as nossas dúvidas. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Sempre que quiser me convidar, estou à disposição. Gostei muito também de participar e estou à disposição na clínica quando
que precisarem de mim, qualquer dúvida, também estou à disposição lá. Obrigada, doutor. Gente, sigam a página do Dr. Alexandre. A gente vai deixar depois aqui para vocês seguirem, curtir também. Lá tem muitas informações. E também quero agradecer a todos que nos assistiram. Até o próximo episódio e uma dose de cuidado a todos. Beijos!